Paz do Senhor, irmãos. Eu tô chique também, mulher. Semana passada estava chique, eu tô chique no último grau. Bom domingo a todos. Domingo abençoado. Amém. Nós temos estudado um pouco sobre escatologia. Como a Fabi falou semana passada, é um pouquinho só. É só um pouquinho para vocês sentirem o gostinho e buscar mais, irmãos. O objetivo aqui é que você, dentro da sua casa, você vá estudar, vá ler um pouquinho mais, vá aprender um pouquinho mais, você tenha interesse na palavra, né? Interesse na palavra, né? E a palavra é que nos ajuda a continuar caminhando, né? Nos momentos de dificuldade, ficar firme, né? Trazer à mente a palavra que o Senhor disse. Isso é que vai nos sustentar, né? Jesus, quando foi tentado no deserto, o que ele usou para combater o diabo? A palavra. O diabo tentava fazer ele cair através da palavra. Mas Jesus tinha que saber a palavra e o sentido, o contexto da palavra para poder rebater. Então você vê como é que o inimigo é sujo. E cada dia mais, conforme a gente vai se aproximando dos últimos dias, dos últimos tempos, Satanás vai agir cada vez mais de maneira ardilosa. Então muitos estão sendo enganados através da palavra. Ele fala assim, está escrito na Bíblia. E aí ele te dá uma frase, e aí você vai catar aquela frase e está escrito na Bíblia. É verdade, mas e o contexto? É importante você saber o contexto, porque não basta estar na Bíblia. Você quer ver uma coisa que eu posso tirar para vocês agora? Agora eu posso provar que Jesus é mau. Você quer ver eu provar que Jesus é mau? Só com um único versículo. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus é bom ou é mau, segundo esse versículo? É mau. Segundo o leigo, aquele que não conhece nada, Jesus é mau, porque a paz é uma coisa legal, a espada é guerra. Então, que Messias é esse que, em vez de trazer a paz, traz a espada? Então, um versículo isolado não significa absolutamente nada. Então, é preciso dominar a palavra. A gente não pode ficar só dependendo do domingo, de manhã, né, da palavra que o pastor traz aqui. Não, a gente precisa ler. A gente precisa se instruir em casa, ter vontade, ter sede pela palavra. Amém, irmãos? O Espírito não trabalha sem palavra. Você quer que eu mostre isso? Quer que eu prove isso? Que o Espírito anda com a palavra e a palavra anda com o Espírito? Quer que eu mostre em Gênesis? Vou mostrar em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, a terra era um caos, a terra não tinha ordem, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí fala assim, e disse Deus, haja luz. Então Deus liberou uma palavra no Gênesis. Palavra, quem é a palavra? Jesus. Ele liberou no mundo uma palavra, haja luz. A palavra dele foi o quê? Luz para o mundo. Luz, vida, luz. Então você tem o Espírito e a palavra. Em alguns versículos você vai encontrar dizendo que João fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi criado através do quê? Da palavra, do verbo. Em outro versículo você vai encontrar que o Espírito criou, formou todas as coisas. Então é o Pai formando, o Filho formando, o Espírito formando. Então o Espírito não anda sem palavra. Jesus é a palavra de Deus, sim ou não? Jesus veio em carne, sim ou não? Jesus foi batizado, sim ou não? E quando Jesus levantou do batismo, quem veio ajudá-lo? A palavra não anda sem o Espírito. Espírito e palavra caminhando sobre a terra. Espírito e a palavra feita em carne andando sobre a terra.
Então não adianta ter palavra e ter zero de espírito, porque só a palavra não vai fazer você vencer. Não adianta você só ser espiritual e não conhecer nada de palavra, que você vai rodar, vai entregar mistério para um, tal, mas na sua própria vida você vai ser um fracasso, porque você não tem palavra. Então, palavra e espírito caminham juntos, equilibrados. Deus é um ser equilibrado, o apóstolo falou no outro dia, e é verdade. Deus é amor e é justiça, ele é uma balança. A balança não pende mais para o amor e menos para a justiça, senão ele não condenaria aquele que está agindo mal, não aplicaria justiça àquele que é mal. E o amor àquele que sofreu a consequência, aquele que seguiu a palavra e suportou. Cadê o amor a esse? Então, Deus é amor e na mesma medida ele é justiça. E se a balança dele pendesse para a justiça? Então não haveria amor, porque ele teria que matar a todos. Porque aos olhos dele todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele sustenta o amor e a justiça na mesma medida. Amém, meus irmãos? Então vamos ler, irmãos, vamos ler, porque cada dia mais o inimigo vem trabalhando. Antes ele impedia, ele matava os cristãos, botava na fogueira, botava no coliseu, matava. Isso ajudou ou atrapalhou a igreja? Ajudou. A igreja multiplicou. E agora o que ele faz? Não, ele derruba a mim e a você dentro da igreja. Ele arruma um monte de igreja, um monte de pastor que não é pastor, e te derruba dentro da igreja. Você está derrubado dentro da igreja. O cara está te ensinando, mas está te ensinando tudo errado. Né? Então, que a gente tenha o conhecimento. Né? O que eu estou falando aqui, saia daqui e vai procurar, assista de novo, vai ler na Bíblia, vai procurar se é assim, se não é. Né? Paulo fala disso, que né, ele foi nos Bereanos, olha, eu falei e eles foram lá procurar na palavra para ver se tudo que eu estava falando era verdade. A gente tem que passar esse pente fino, irmãos. A gente não pode aceitar tudo. A gente tem que ser esperto, irmãos, porque o inimigo vai derrubar a gente, vai tentar derrubar a gente dentro das igrejas, fazendo um foco errado, né? Foco de prosperidade. Pessoas que não lê, se você lê assim, você entender que prosperidade do jeito que eu ando pregando por aí não é isso. Olha, vem para a minha igreja, amanhã você vai ter 2 mansões, 3 iates. É isso? Esse é o foco do evangelho, não? Pedro era rico, Paulo era rico. Era rico? Então, irmãos. Então, a gente evita a queda quando a gente conhece a palavra. Amém? E nós estamos estudando escatologia. Semana passada foi a grande tribulação, um arrebatamento, não é isso? Espero que todos tenham gostado. Né? Então, existe uma promessa de derramar as últimas chuvas sobre a igreja. É o que o apóstolo está pregando aqui. Vai ver as últimas chuvas. Deus vai capacitar a igreja. Deus vai trazer a unidade, como foi falado aqui. Deus vai trazer a unidade entre os irmãos, entre congregações, entre denominações, entre gentios e judeus messiânicos. Deus vai derramar chuvas torrenciais sobre a igreja. Por quê, irmãos? Porque Deus não vai levar uma igreja abatida, caída. Deus vai levar uma igreja que está cumprindo o propósito. Uma igreja que vai impactar as nações, assim como foi impactado nas primeiras chuvas. Irmão, ele com poucas chuvas, com 12, sendo que nem esses 12 de princípio saíram. Alguns saíram, 2 ou 3 saíram e impactaram o mundo. Imagina agora, ele pegando milhões de irmãos espalhados pela face da terra, derramar o seu espírito sobre eles. E a gente, todos nós temos um só entendimento, uma só visão. E o mundo olhar para nós e ver que as divisões acabaram. Que as denominações, as diferenças de denominações de pensamento vão acabar. E todos nós vamos andar num só sentido, porque todos nós vamos ter um só parecer. Isso vai impactar o mundo. Muitas pessoas se converterão. E aí sim, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Porque é uma igreja vitoriosa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, como diz a palavra, irmãos. Então é necessário que seja derramado.
E aí aqueles que não quiseram, mesmo depois de tudo isso, não quiseram, resolveram brincar dentro da igreja, ou não receberam a palavra, assim, esses vão ficar para a grande tribulação. Esses ficarão para a grande tribulação. Amém? E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as ressurreições. Nosso tema hoje são ressurreições. A ressurreição é uma realidade. Desde o Antigo Testamento, o povo de Israel sabia que haveria uma ressurreição. Eles sabiam. Deus foi falado aqui hoje. Foi até o irmão que falou hoje. Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Que Deus leva Ezequiel àquele vale, mostra ossos secos e fala assim, aí, Ezequiel, dá para viver não, esse pessoal aí? Dá para trazer a vida ou não? Aí Ezequiel fala, sei lá, eu não sei, mas o Senhor sabe, né? E aí então ele fala assim, então profetiza aí, Ezequiel, vou te mostrar. E aí Ezequiel vê aqueles ossos, tendões, músculo, pele, viu aqueles homens ficarem de pé. O que é aquele vale de ossos secos, senão a nação de Israel, que estava morta espiritualmente? Então Deus está fazendo uma promessa, ó, isso que está morto hoje, eu vou trazer a vida. Eles de novo vão ter vida. Em Daniel também nós vemos, falando que vai haver um período de perseguição, de morte, mas lá no final Miguel vai se levantar e haverá ressurreição. A ressurreição de uns, para a glória eterna, e a ressurreição de outros para o juízo eterno, a vergonha eterna. E nós também podemos ver na conversa de Jesus com Marta, em João 6,39, que quando Jesus vai para a casa de Marta e Maria, elas se colocam aos pés de Jesus e conversam sobre a ressurreição. Jesus falou, seu irmão vai ressuscitar. E ela fala assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então o judeu tinha no seu pensamento que haveria uma ressurreição e que essa ressurreição seria a ressurreição do último dia. Amém? Isso estava na mente deles. Até que chegou Jesus e quebrou isso. Ele falou, não, minha querida, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição. E eu sou a vida. Ele quebrou isso. Já não é só no último dia, porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E Ele fala, aquele que está morto vai ressuscitar e aquele que está vivo não morrerá. Você crê nisso? Então, Jesus estabelece um novo momento. As duas ressurreições. Então, nós temos agora duas ressurreições na Bíblia, como diz lá. A primeira ressurreição, Apocalipse 20, 4 a 6, a ressurreição dos santos, e Apocalipse 20, versículo 5, e 11 a 15, a ressurreição dos ímpios. Então, estão estabelecidas agora duas ressurreições. Eu vou ler aqui para os irmãos. Estudando a palavra, vemos que temos dois tipos de ressurreição, até a vinda de Jesus. A informação que se tinha é que haveria uma única ressurreição no fim dos tempos, onde todos ressuscitariam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, como eu já falei, Daniel 12:12. Mas a partir de Jesus isso muda. Jesus afirma ser a ressurreição. João 12, 23 a 26, se puder botar para mim, eu agradeço. João 12, 23 a 26. Não, eu botei a referência errada. Deixa que eu vou ler aqui então. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Acho que é João 6, né? Acho que é João 6. Deixa eu vou ler aqui. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Então, além de afirmar ser a ressurreição, ele diz que os crentes nele, que tiverem morrido, ressuscitarão. E os que vivem não morrerão. E quem repete esse texto? Paulo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, de 4, 15 a 17, Paulo escreve exatamente isso, que fala que na nossa união com Cristo, aqueles que estão mortos ressuscitarão, e aqueles que estão vivos também se unirão a Cristo. Então, Paulo está reafirmando o que Jesus falou. Muito bem. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 20, 4 a 6, vemos aí a primeira ressurreição. Aqui os pós-tribulacionistas adoram esses versículos aqui, né? Então, Apocalipse 20, 4 a 6, nós temos a volta de Jesus. Capítulo 19, vem mostrando ele, que ele é a palavra de Deus, que ele vem sobre um cavalo branco, que ele é a palavra de Deus, né, que os seus anjos vêm com ele. E no capítulo 20, mostra Satanás sendo preso. E aí, João começa a ver a ressurreição. E aí o pós-tribulacionista fala assim, aham, ressurreição, ó, aqui é o arrebatamento, aqui é a ressurreição. Acabou, tudo resolvido. Então, nós somos pós-tribulacionistas. Só que assim, em Apocalipse 20, 4 a 6, não mostra o arrebatamento. Não tem arrebatamento. Tem ressurreição. E é verdade. Ele fala, aqui, quem ressuscitar aqui, esses serão parte da primeira ressurreição. E fala, sobre esses não reinará mais a segunda morte, o lago de fogo. Esses estarão livres da segunda morte. E no Apocalipse 20, versículo 5, e de 11 a 15, nós temos a segunda ressurreição, que é após o reino milenar. Aqui nós temos um reino milenar. Cadê o bagulhinho? Estou indo para lá e tem um... Aí. Então aqui nós temos o reino milenar, que Jesus está reinando durante esse reino milenar. Nós vamos estudar também sobre o reino milenar. Então aqui Jesus voltou. E João viu o pessoal ressuscitando. Então falou assim, olha, está vendo? Está ressuscitando, então... E se Jesus está voltando depois da grande tribulação, logo a igreja vai passar pela tribulação, logo, né, nós iremos ressuscitar todo mundo aqui. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Essa é a questão. O texto está dizendo isso? O texto está afirmando isso? Né? E é isso que a gente vai ver agora, né? Apocalipse 20, 11. Então, nós temos a volta de Jesus, como eu já falei, o reino milenar, a segunda ressurreição, ou a ressurreição do último dia. Só que essa ressurreição é a ressurreição do juízo final. Aqui é juízo final. E a partir daqui, novos céus e nova terra. Aqui não tem mais ímpio. Os ímpios acabaram na face da terra. Não tem mais ímpio aqui. Todo mundo foi julgado aqui, e condenado aqui, e absolvido aqui. Daqui para frente não tem mais ímpio. Aqui é o reino eterno, que nós chamamos, né? Então, vamos estudar um pouquinho aí sobre a primeira ressurreição, ou a ressurreição dos justos, né? Esta expressão de primeira ressurreição encontrada em Apocalipse 20, versículo 5, é utilizada pelos pós-tribulacionistas para provar que o arrebatamento se dará no fim da tribulação. Para eles, essa é a expressão para um evento único, onde todos ressuscitarão nesse momento. Mas estudando, além do livro de Apocalipse, percebemos que o termo designa um período
que se inicia com a ressurreição de Jesus e acontece até a sua volta. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho Apocalipse 20, de 4 a 6, para a gente entender o que ele está falando lá, para que no dia que vem alguém conversar com você sobre pré, pós, você tenha, não é para você bater no irmão, não é você para chamar ele de herege, não é para brigar com ele, mas para você ter um conhecimento, para você expor o seu pensamento, né? Você entendeu o que verdadeiramente está escrito que é a primeira ressurreição? Mesma coisa, está escrito na Bíblia que nós somos predestinados? Sim, com certeza. Mas é no sentido que o calvinismo prega? Não é. Mas está escrito que está predestinado? Tá. Mas é do jeito que o homem diz que é? Não. Uma coisa que está escrito que é a primeira ressurreição? Está. Mas isso quer dizer que está todo mundo aqui? Que teve aqui o arrebatamento e a ressurreição? Não. Não é. Se tivesse escrito aqui o arrebatamento, eu concordaria com eles. Olha, eu vi sendo arrebatado e agora todo mundo ressuscitando, amém. Mas não tem arrebatamento. Então, tem alguma coisa que está faltando. O que Paulo falou não está batendo, né? A gente tem que ver o que foi falado lá atrás, porque isso aqui está mostrando a realidade. João não está vendo a realidade? João não está vendo acontecendo, os fatos acontecendo? Amém, não? Ele está vendo os fatos acontecendo. Paulo está escrevendo do que Jesus falou, do que Jesus mostrou em visões e tal. Então, agora aqui é o fato concreto. O fato concreto tem que bater com o que foi falado lá atrás. Se não está batendo, tem alguma coisa faltando. Tem algum elemento aí que a gente não está achando, ou que a gente não está sabendo entender. Amém? Vamos conversar com o João e perguntar sobre o que ele viu e tentar entender a primeira ressurreição. Eu vou ler para os irmãos, mas se puder botar para mim, melhor. Apocalipse 20, do 4 ao 6. Amém, irmão? Vamos me ajudar aí? Vamos ler? 1, 2, 3... E de novo. Ih, o pessoal começou devagar aí. Vamos ler com força, gente. Vocês estão acordados ou não? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, pós-tribulacionista olha aqui e fala assim, bom, estou te provando aqui que o arrebatamento é no final, a ressurreição aqui é no final da grande tribulação, está provado. Então, agora nós vamos fazer um exercício de ler o texto e perguntar para o texto. Vamos perguntar para o texto, irmão? Você já parou para perguntar para o texto? Quando foi isso? Para quem você está falando? Que lugar é esse? Em que situação está acontecendo isso? Vocês têm que fazer esse exercício quando vocês forem ler a Bíblia. Para quem Jesus está falando? Ele fala para os discípulos, ele fala para fariseus, ele fala para a multidão. Existe diferença. Então, dependendo para quem ele está falando, existe uma diferença. A gente precisa fazer esse exercício, né? Então, agora vocês serão a igreja e eu serei o João. Vocês vão me perguntar e eu vou responder. Amém? Então, por favor, igreja. Rapaz, eu vi tronos, e nestes se assentaram aqueles
aos quais foi dada a autoridade de julgar. Muito possivelmente, nós temos aqui os discípulos, que Jesus falou, olha, no meu reino, vocês se sentarão em tronos e julgarão a nação de Israel. Amém? Então, muito possivelmente, nós temos aqui, né, os discípulos. Igreja, por favor. Rapaz, eu vi os decapitados. Eu vi os decapitados. Igreja? Decapitados por causa do testemunho de Jesus, mas, bem como, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Esses são os decapitados que eu vi. São esses que têm todas essas características. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os outros mortos? Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 1000 anos. Né? Então, a gente está vendo. João viu o quê? As almas dos decapitados. Mas decapitados por quê? Então, ele viu as almas dos decapitados ressuscitando. Ele está falando de mais alguma outra alma? Ele falando, olha, eu vi a ressurreição da igreja de Jesus. É isso que ele está falando? Não. Eu vi a ressurreição daqueles que foram degolados, decapitados. Porque Apocalipse diz que nesse tempo, o povo que morreria degolado, decapitado. Existe um pessoal aí que desde antigamente, até hoje e futuramente, gosta de degolar. Chegando na eleição, eu vou bater de novo. Quem apoia islâmico? A esquerda apoia os islâmicos. A gente fala comunista, o jovem não entende. Comunista, o que é? Socialista, não sei. Progressista, tá, sou progressista. Pois é você mesmo. Você é o comunista, socialista com outro nome. É você com seu voto que está apoiando gente que apoia essa turma aqui, ó. Está matando cristão na Nigéria, matando a bala, morreu semana passada, tiro. Um monte da igreja, na bala, por causa dos islâmicos. Aí tem o cara daqui, que é o cabeça, que apoia a turma lá. Estou dizendo que Israel é santo, que Israel é perfeito. Não é não, porque se fosse não passaria pela grande tribulação. Deus não amassaria ele, Deus não ia deixar eles morrerem aos montes, porque Deus vai deixar eles morrerem aos montes. Sobrarão pouquíssimos no fim da grande tribulação, de judeus. Mas a gente está ficando esperto, porque quando a gente estabelece, quando a gente vota, a gente está estabelecendo o quê? Alguém que está debaixo dos nossos pés ou alguém que será a nossa cabeça? Nosso governante. Hein? Você foi morto? Morreu, não? Cabeça. Eles serão nossas cabeças. Eles
estabelecendo sobre sua cabeça Acabe. Você está estabelecendo sobre sua cabeça o faraó. Eu estou dizendo que os outros são santos? Não, não são também. São mais corruptos, mas a gente tem que escolher entre o que é corrupto e aquele que é corrupto que quer dominar você e a mim. Dentro da minha casa e da sua casa, e dizer que o filho não é seu. Você cuida dele, você paga a vacina, você dá roupa, mas o filho não é seu, o filho é do governo. Você quer isso? Não botando essa entrada aqui para aí. Vejo os jovens perdidos, irmão. É lamentável. É lamentável. Pregar sobre o amor, cantar sobre o amor, e chegando na hora de votar, não votar para matar as crianças. O inocente, cadê o amor? Cadê o amor sacrificial que vai à cruz por quem não merece nada? Eu não estou falando de obrigar as pessoas a serem igual a nós, mas a gente tem que ter posicionamento, tem que ter caráter. Eu fico indignado. Eu fico, irmão. Aí eu sou crente, aí canta, dança, sapateia, prega. Mas na hora de mostrar, se une, estabelece sobre sua cabeça o que está todo, o Acabe, o Herodes, assassino de crianças, o Acabe, aquele que vem distorcer o caráter de Israel, uma distorção de caráter que estamos vivendo atualmente. Aí você estabelece essa pessoa sobre sua cabeça, aí vem orar depois pelo Brasil, vem interceder pelo Brasil, vem, irmãos, não adianta. Deus vai falar assim: rapaz, não estou te entendendo, você estabeleceu sobre sua cabeça o perverso, e você quer que eu mude o quê? Se você sabia que ele era perverso e votou no perverso, você tem que sofrer debaixo do perverso. Voltando à normalidade. Amém? Os irmãos lá da live não entenderam boa parte, mas deixa quieto, irmão. Se a gente for falar aqui, isso aqui cai tudo, fecha tudo, vem aqui a polícia. Polícia, pega esse doido aí na frente aí. Amém? Então, o que a gente viu? João viu ressuscitar aqueles que foram degolados durante a grande tribulação. Os degolados que, primeiro, tinham o testemunho de Jesus. Segundo, tinham a palavra de Deus. Eles tinham testemunho, eles testemunhavam sobre Jesus. Olha, Jesus é o Messias. Jesus ressuscitou. Jesus vem. Fora isso, eles tinham o quê? A palavra. Eles seguiam a palavra. Fora isso, não adoraram a besta, nem a sua imagem. Então, o pessoal que naquele tempo não adorou a besta, não adorou a imagem da besta, né? Não receberam sinal, nem na fronte, nem na mão. Então, são essas pessoas especificamente que João está vendo serem ressuscitadas. Está falando de igreja? Você está se vendo aí? Eu não estou me vendo aqui. Pode ser que eu esteja aqui? Pode, mas a Bíblia não fez nenhuma questão de me dizer que eu estou aqui. O foco dele é quem morreu na grande tribulação, degolado, porque resistiu ao governo do anticristo, de Satanás, até a morte. Esse Jesus vai chamar a vida. E esses vão reinar com Cristo durante 1000 anos. É o que o texto está me dizendo. Eu tenho que me ater ao que o texto está me dizendo, não o que eu acho. O texto está me dizendo isso. E aí, como é que fica então, Marcelo? Se aqui é a primeira ressurreição e a gente não está aqui, que ressurreição é essa? A primeira ressurreição, irmãos, não é um ato isolado, é um evento, só um evento. Naquele momento aconteceu aquele evento e ali é a primeira ressurreição. Não, a primeira ressurreição é um período. É um período que se inicia com Jesus, quando ele morre, quando ele vai aos céus. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado de maneira gloriosa. Então, ele abriu as portas, né? Ele abriu o período da primeira ressurreição.
Amém? Deixa eu ver aqui. Muito bem, já falei sobre isso. Vamos lá. Então, seria a primeira ressurreição um evento exclusivo, único, que aconteceu no fim da tribulação, ou termo dado para toda a ressurreição que acontece até a vinda de Jesus? Vamos entender aí. Então, para explicar sobre isso, Deus usa a figuras simples. O casamento de Jesus com a igreja. Qual é a sombra? O casamento judaico. Você quer entender o casamento de Jesus com a igreja? Vai estudar sobre o casamento judaico. Você quer saber sobre arrebatamento? Vai estudar sobre as colheitas de Israel. Ah, Marcelo, que loucura! É loucura? Vamos ver o que Jesus está dizendo. Em Mateus 13, de 24 a 30, por favor. Se puder botar para mim, Mateus 13, 24. Perdoem que eu não passei, né? Mas é porque é na hora, assim. Na hora de fazer o estudo, a gente pensa, não vou passar isso não, só vou comentar, mas chega na hora, né? Amém? Vamos ler então? Junto comigo? 1, 2, 3. Propôs outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Próximo. Acabou? Amém. Deixar crescer. Então você vê que Jesus está falando ali uma parábola. E ele está falando sobre o campo, da boa semente, né? E agora ele vai dar a explicação. Vamos lá do 36 ao 43 para mim. Mateus 36 a 43. Agora ele vai explicar o texto. É porque ali tem um 30, aí pula. A gente fica lendo o que não interessa. 36. Agora ele começa a explicar o que é a parábola. Então, tendo despedido... Não, 30. Mateus 13, 30. Ah, tá bom aqui. É o 36, né? Estou doidão. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então ele está falando, aquele que semeia a boa semente é ele, Jesus. O campo é o mundo. Então Jesus está espalhando a sua semente, que é o Evangelho, pelo mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então ele está pregando o Evangelho, plantando a semente, e está nascendo os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Então na terra nós temos os filhos de Deus e os filhos do
maligno. Nem todo mundo vai ser gente boa. Próximo. E o inimigo que semeou é o diabo. Então, da mesma maneira que Jesus prega o evangelho, e através do evangelho, as pessoas se convertem e viram filhos de Deus, filhos do reino, também tem o inimigo com a sua mensagem, e que também está plantando e que está nascendo filhos do diabo, ao mesmo tempo que está nascendo filhos de Deus. E aí ele fala, a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Olha o que ele está falando. Não sou eu que estou dizendo e fazendo uma analogia doida, comparando arrebatamento. É ele que está falando. É Jesus que está fazendo a analogia do que acontece aqui, de uma maneira bem simples, bem rural, para que todos possam compreender, mas de uma coisa espiritual. É uma verdade espiritual dita de maneira simples, para que a gente possa entender. Próximo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. E eles colherão do seu... Então, quem está reinando? Jesus está plantando, o pessoal está se convertendo. Ele fala, olha, o campo é o mundo, a ceifa é o fim, é o último tempo. Os ceifeiros são os anjos, né? E mandará o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Pelo amor de Deus, irmãos. Jesus. Eu mandarei os meus anjos, e eles colherão do meu reino tudo que causa escândalo. Então, Jesus está reinando na terra, sim ou não? Sim. Então, nessa parte aqui, Jesus está falando do final do final do reino milenar, quando ele estiver reinando. Então, eu vou mandar os anjos, e os anjos passarão pelo meu reino, e vão pegar todo mundo que está praticando iniquidade. E o que vai acontecer? Né? E os que cometem iniquidade. Próximo. E lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Próximo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Então, depois que ele colher todos os injustos, os justos resplandecerão como o sol. No reino dele? Não, no reino do Pai. No reino, novos céus e nova terra, no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Então, assim, a analogia que eu estou fazendo é uma analogia que serve, né? Arrebatamento, colheita de almas, com o campo. Eita. Aí. Então, o campo é uma sombra. O campo é uma sombra. O casamento judaico é uma sombra. O Shabat é uma sombra. Tudo é uma sombra. E por que a sombra é ruim? Não, a sombra é boa, porque aponta para algo que é bom. Muita gente diz que a sombra é ruim. Não, a sombra não é ruim, porque a sombra é a sombra de algo que você não sabe bem o que é, mas é algo bom. Você ainda não tem a plenitude do conhecimento do que seja aquilo. Mas aquilo, uma hora, vai ter total esclarecimento na nossa vida. Amém? Então, em Levíticos 19, 9, 10... 23, 9 a 12, 22. Deus estabelece como é a colheita do campo de Israel. Então Deus fala, olha, quando vocês entrarem no campo e plantarem, quando começarem a nascer os primeiros frutos da sua colheita, você vai lá, abraça, e aquele pedaço você vai retirar. Você vai retirar aquele pedaço, aquele feixe, vai apresentar ao sacerdote, e isso acontecia na festa da Páscoa, no Pentecostes. Não tem aqui a primícia? Isso aqui é a primícia. A primícia que se dava para Deus. Para quê? Para que no próximo ano
Deus te desse todas as condições para você fazer uma grande colheita no próximo ano também. Então, você colhia a primícia, levava até o sacerdote balançava aquele feixe diante de Deus, e a partir daquele momento, né, a sua colheita estava abençoada, você poderia colher. Você não poderia colher até você apresentar o seu feixe ao sacerdote. Então aqui, ele apresenta ao sacerdote, e a partir desse momento, começa a colheita. Só que é interessante, Deus fala assim, olha, vocês vão colher. Mas na hora de colher, o que cair no chão, vocês não vão pegar. E os 4 cantos do terreno, vocês também não vão colher. O que cai no chão e os 4 cantos é para alimento dos pobres. Vocês não vão colher. Certo ou não? Entenderam? Então, primícias, Deus fala assim, pode colher. E ele começa a colher. Caiu no chão, não pode pegar. E os 4 cantos, aqui ó, nós temos esses 4 cantos, não podia colher os cantos. Você tinha que deixar para o pobre. Onde a gente pode ver isso? O livro de Ruth. Quando você vê o livro de Ruth, você vai ver que ela vai colher espigas no campo de Boaz. E ela está colhendo o que cai. E o Boaz é tão gente boa que fala assim, olha rapaz, deixa cair mais algumas aí por querer mesmo, para ela poder colher mais alguma coisa. Por quê? Porque Ruth e Noemi, né? Noemi, estavam passando dificuldades. E ela vai num campo daqueles ali para poder ter algo para comer. Aí você fala, pô Marcelo, mas aí, beleza, entendi. E aqui tem um fim da colheita, acabou a colheita, não tem mais nada para colher. Mas o que isso tem a ver com a primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 20 e 24. Paulo diz que Jesus é a primícia. Jesus é a primícia. Então, apertei errado. Jesus morreu. Quando ele morreu, vocês sabiam que quando ele morreu, teve gente que ressuscitou com ele ou não? Sim ou não? Ah, que bom. Então, teve pessoas que ressuscitaram com Jesus. Em Mateus 27, 53. Eu gosto de dar para quem quiser, estiver anotando e tal, e está em dúvida, vai lá olhar. Em Mateus 27, 53, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram homens com ele. Esses homens ressuscitaram, eram homens conhecidos de Israel. Eles entraram por dentro da cidade de Jerusalém e muitos viram esses homens. Pum, acabou. Não se fala mais desses homens. Eles ressuscitaram. Jesus ressuscitou e logo depois eles ressuscitaram e entraram na cidade. Só que a Bíblia não narra mais nada sobre eles. E Paulo fala que Jesus é a primícia. É a primícia da ressurreição. Então nós temos que Jesus é a primícia. Ao mesmo tempo que Jesus é a primícia, Jesus é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E o que faz Jesus? Junto com aqueles primeiros frutos, que são aqueles que ressuscitaram com ele. Esse pessoal que ressuscitou com ele, irmão, fazem parte de que ressurreição? Da primeira ou da segunda? Da primeira ressurreição. Jesus faz parte da primeira ressurreição ou da segunda? Da primeira. Então aqui é o Jesus abrindo o tempo da colheita. Então ele vai, pega esses homens que ressuscitaram, esse pequeno grupo de ressuscitados, e leva eles diante de quem? Diante do Eterno. Diante de Deus. A oferta era movida diante de Deus. Jesus está movendo esses homens até a presença do Eterno. E o Eterno está falando, muito bem, meu filho, eu recebo essas primícias, e a partir deste momento,
está aberto à colheita de almas para o reino de Deus. E aí o tempo vai passando, até que nós temos o arrebatamento. O arrebatamento nada mais é do que a grande colheita. A grande colheita, irmãos, é quando os ceifeiros, os anjos, vêm retirar o quê? A igreja. Não sei se vocês perceberam, nesse texto que a gente leu de Mateus, ele fala que os anjos colherão primeiro os ímpios. Em outros textos, ele diz que os anjos colherão os justos. Como é que pode ser isso? A Bíblia está se contradizendo? Não, irmãos, é o detalhe. Quando os anjos vêm colher como a gente leu, quando os anjos vêm colher os ímpios, eles estão no reino dele. Então, durante o reino de Cristo, os anjos vêm tirar quem? O joio. Mas durante o arrebatamento, primeiro, Jesus vai levar o quem? Os santos. Por isso que em um texto fala que os anjos vão reunir os santos, em outro texto diz que os anjos vão reunir o joio, os ímpios. Porque são momentos diferentes, momentos distintos. Se você não olha o detalhe, se você lê de maneira robotizada, você não percebe. Por isso que eu falo, quando a gente lê um texto, a gente pergunta o quê? Para quem está falando? Que momento está acontecendo? Que se você fizer essa pergunta, você começa a enxergar coisas que você não havia enxergado. Então, durante o arrebatamento, nós temos a grande colheita de almas. Mas todos serão colhidos, porque a gente viu que ele fala, olha, o campo é o mundo, os ceifeiros são os anjos. Então, os ceifeiros são os anjos. Naquela época, os ceifeiros tiravam e o que caía no chão podia pegar ou não. Então, quando os anjos vierem no arrebatamento levar a sua igreja, o que cai no chão, ele pode voltar para colher, não? Não. Então, tem gente que está dentro da igreja que não vai ser colhido, que vai cair. São as espigas que caem e que não podem ser colhidas. Elas são para quê? As espigas, para alimento dos pobres. Então existe uma chance para aqueles que ficarem? Sim ou não? Sim, eles servirão de alimento para aqueles que não sabiam de nada e viram aquele momento acontecendo e estão vendo o mundo caótico. Eles serão para alimento dos pobres. Então haverá pregação do Evangelho? Sim ou não? O Espírito Santo estará aqui ou não? Sim, estará. Porque não existe conversão sem Espírito Santo. Não existe. Até porque não só as espigas caídas ficarão, mas quem são os outros que ficarão? Os 4 cantos. Os 4 cantos também não são colhidos. E quem são os 4 cantos? O povo de Israel, que está espalhado pelos 4 cantos do mundo e que ninguém sabe que é. Sabia que você pode ser um judeu? Sabia que você pode ser judeu e você nem sabe? Porque as 10 tribos de Israel foram espalhadas pelo mundo. E aí foram para a Europa, para o Oriente, para a África. Aí viraram Silva, viraram Pereira, viraram um monte. Então pode ser que você seja um judeu e você não saiba. E vai chegar um momento em que Jesus vai assim, olha, cata os filhos de Israel espalhados pela face da terra e traz eles aqui até Jerusalém. E de repente você está aqui, ó, opa, vem cá. Mas eu sou judeu? É, meu filho, você é judeu, você que não sabia, vamos para Jerusalém. Jesus está te chamando. É assim, irmãos. Então ele não vai colher nem o que cai no chão, que é a igreja que não era igreja, mas que vai servir de alimento para aqueles que
estarão na grande tribulação, assim como os judeus, que são os 4 cantos, e são esses que irão proclamar o evangelho no mundo inteiro. No mundo inteiro. Só que essas pessoas vão combater o anticristo. Para essas pessoas não tem arrebatamento. Para essas pessoas tem degola. É morte. Terão que perseverar. Já escutaram esse versículo na Bíblia que diz que vocês irão ter que perseverar até a morte? É esse momento. Esse momento da grande tribulação é que é a perseverança dos santos até a morte. É nesse momento. Amém? Então, eu botei aqui, ó, os deixados para trás. Tem um filme famoso aí, né? Então, Deus aceita a oferta, tem um arrebatamento, e vai ficar aqui, ó, os deixados para trás. Os crentes, que não era tão crente para ser levado pelos anjos, e a nação de Israel. Então, durante todo esse período, que vai se findar na vinda de Jesus, no final da grande tribulação, até aqui é a grande colheita, até aqui é a primeira ressurreição. Tudo isso aqui, ó, todas essas pessoas estão dentro da primeira ressurreição. Aí. Olha lá. Tempo da colheita, arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,16. E aí você vê, se a primeira ressurreição é um momento único, e essas 2 testemunhas aqui que Deus vai levantar durante a grande tribulação, e que vão estar em Israel, em Jerusalém, cheio da unção de Moisés e de Elias, em que eles vão se contrapor ao anticristo. Eles vão se contrapor ao governo do anticristo. Eu ia falar assim, ó, agora não vai chover, agora vai descer fogo do céu, agora vai ter sangue, as águas se transformarão em sangue. Eles farão os mesmos sinais, eles vão combater o anticristo. Eles vão combater nações que o anticristo domina, irmão. Sabe o que é isso? 2 homens, as 2 testemunhas. E o que as 2 testemunhas estarão pregando aqui? O testemunho de Jesus e a palavra de Deus em Jerusalém, em Israel. Olha só que louco, irmãos. Lá dentro de Israel, pregando para aquele povo lá. E a palavra diz que eles vão morrer. No final do testemunho deles, o anticristo vai lá e vai picar eles em pedaços. E vai botar eles na praça. E não vai deixar enterrar eles, para que todos possam passar e ver o que acontece com quem se opõe. E diz que o povo vai ficar em festa, vai trocar presentes, porque essas 2 testemunhas, elas realmente atrapalhavam o governo mundial. Só que aí, depois de 3 dias e meio, uma vozinha lá do alto fala, ó, subi para cá. E aí aqueles homens, vê o que aconteceu lá em Ezequiel 37. O corpo foi se juntando e aqueles homens se levantaram, ganharam vida. E ó, foram arrebatados. Então, se o arrebatamento, a primeira ressurreição, é só lá no final, como é que esses homens foram arrebatados no meio? Então, eles fazem parte também da primeira ressurreição. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a primeira ressurreição é um evento único ou um período de tempo? Amém. É isso aí, é um período de tempo que vai se findar com a volta de Jesus lá no final. Com a volta de Jesus. E onde estamos nós? Eu estou já lá com Jesus, lá na cidade celestial. Nós já fomos arrebatados. Não tem nada a ver com a grande tribulação, porque a gente não foi destinado
para a ira do Senhor. Porque, como Daniel falou, 70 semanas estão destinadas sobre quem? Os Estados Unidos ou sobre Israel? Sobre Rio de Janeiro ou sobre Jerusalém? 70 semanas estão determinados sobre Israel, o teu povo, e Jerusalém. Então, tudo do Apocalipse está voltado para quem? Israel e Jerusalém. Aqui é o foco dele. Vai ter gente aí da igreja caído? Vai. Mas o foco é quem? Os 4 cantos agora. Os 4 cantos é que é o foco. Né? Agora vem o joio. Que uma hora o joio vai ser colhido. Só que o joio é colhido após o reino milenar. Então Jesus volta, acaba a colheita. Aqueles que morreram degolados durante a grande tribulação vão ressuscitar, vão reinar com ele nessa terra. Ele volta, ele vai julgar as nações bodes, as nações ovelhas, né? Aí seria uma outra aula, vou deixar vocês com água na boca. Vai julgar as nações, vai separar, e entramos no reino milenar. Muito bem, Jesus vai reinar 1000 anos. Aquele que morrer mais novo vai morrer com 100 anos. Vai ter até 100 anos para se arrepender. Que se não se arrepender, vai para o inferno. Satanás não está no reino milenar. Você não pode dizer, o diabo me tentou, Jesus. Jesus falou, deixa de ser descarado, rapaz. O diabo está preso. Você não pode ser tentado por algo que está preso, meu querido. É você mesmo que é ruim. Né? E aí, após os 1000 anos do reino milenar, Satanás é solto de novo. Olha, reino milenar, a aula é boa, irmãos. É boa. É o Gênesis. Se você conhecer Gênesis, você vai entender o reino milenar. É Gênesis. Tudo é Gênesis. Tudo metido com Gênesis. É muito louco. Né? Então, ele solta Satanás. Satanás vai lá e consegue levantar um monte de gente contrária a Jesus. Vocês acreditam nisso? 1000 anos restaurando a terra. E vai ter gente que no final ainda vai se levantar contra ele, irmão. Satanás vai conseguir, diz que é como uma areia do mar, Gog e Magog. Eles vêm como uma areia, e são muitos, eles vêm contra Jerusalém, eles vêm cercando Jerusalém. Olha só, o mundo inteiro, e Jesus está lá em Jerusalém, e diz que tem Jerusalém, e em volta de Jerusalém tem um acampamento, tem um acampamentinho em volta de Jerusalém. E esses homens vêm cercar a cidade de Jerusalém, e esse acampamento aí em volta de Jerusalém. E aí sim, é que acontece aqui a colheita do joio. Porque diz que o próprio Deus vai lançar lá de cima fogo, e vai consumir esse pessoal todo. Vai queimar tudo. Todos os ímpios serão retirados da terra. Segunda vinda, colheita dos santos, fim do reino milenar. O joio é arrancado. É o que a gente leu lá em Mateus 13. O joio é arrancado da terra. Só tem uma terra restaurada com os santos. E aí nós temos aqui a ressurreição do último dia, onde Deus irá julgar os ímpios, aqueles que não quiseram, que não se dobraram. Né? Essa turma, muito possivelmente, já está condenado, porque diz que aquele que não estiver no livro da vida, não vai entrar no reino de Deus. E é muito interessante, irmão, porque o que acontece? Quando você crê em Jesus, você creu nele. Quando você não crê em Jesus, você quer entrar para o céu pelas suas obras, pelo que você faz. Você fala assim, eu não mato, não roubo, não estupro, eu sou uma boa pessoa. Então, você está falando o que para Deus? Eu quero ser julgado pelas minhas obras. Aí Deus vai falar assim, tá bom, coloca no painel aí os meus mandamentos.
consciência, me fala o que você fez. Ah, eu olhei para a mulher do vizinho, eu fiz um gato lá, um gatunete. A consciência sua vai dizer o que você fez. Ah, eu falei mal do fulano, e Jesus falou assim, olha, se você fala mal de alguém, você já é réu de juízo. Só em você falar mal, você já é réu de juízo. Se você olhar meramente e cobiçar, você também já pecou. Então, a sua consciência não vai ser o diabo que vai te acusar, porque o diabo também está sendo condenado. É a sua consciência que vai te condenar diante da palavra de Deus. E fala, suas obras são más. E Deus falou assim, então, meu amigo, passa para lá. Você vai para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E o mais interessante é que aí morre o último inimigo de Jesus. Quem é o último inimigo de Jesus? A morte. A morte é o último inimigo de Jesus. E ela também é lançada no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque todo mundo ressuscitou, irmão. Seja bom ou seja ruim, todos ressuscitaram. Deus trouxe à vida todo mundo. E você vai entrar no reino de Deus com o seu corpo, sua alma e seu espírito. E a turminha que vai para a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, que nunca se apaga. Vai como? Com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Passar uma eternidade aonde? No lago de fogo e enxofre. Até a morte vai estar lá com aquele que não quer. Olha só que louco, irmão. Por quê? Porque a morte já não tem mais necessidade. Porque todos agora estarão ressuscitados, todos terão o seu corpo glorificado. Amém? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Amém, irmãos? Então vamos entender, espero que tenham compreendido. Dá uma olhada na aula de novo. Olha os textos que eu falei, né? Dá uma olhada aí, eu botei as referências, dá uma olhadinha. É importante a gente entender, né? Para a gente levar essa palavra a outras pessoas, né? E quando chegar alguém querendo ali falar conosco, a gente tem um conhecimento, né? A gente mostrar, não, porque a fé não é algo irracional, a fé é algo racional, você entendeu, aquilo faz sentido, e baseado nesse sentido, você mantém a sua fé, é baseado na palavra que você mantém a sua fé. A fé não é irracional, a fé é racional. Eu sei em quem tenho crido. Então, por isso eu me mantenho reto e fiel. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.